Bom, bom dia. Primeiro, bom dia para o companheiro Paulo Paim, senador Paulo Paim, nosso conterrâneo lá do Rio Grande do Sul. Registrar aqui também meus cumprimentos ao companheiro o Álvaro de França, que é o presidente da Anfip, e o meu grande companheiro Chu, que é da direção do ANDES, também está aqui presente, e meus cumprimentos ao Manuel Messias, secretário de Relações de Trabalho do MTE. Companheiros e companheiras, meus cumprimentos e boas-vindas aqui. Nós estamos numa segunda-feira, né, fazendo um debate importante como esse. E eu queria fazer um registro aqui, que eu acho que é fundamental nesse momento, né? O autor de uma matéria tão importante como essa e que, na verdade, coloca uma série de restrições ao direito de greve dos servidores públicos. E o objeto dessa sessão, dia de hoje, dessa audiência, não está aqui presente. Deveria estar, né, o senador Aloysio Nunes. Só quero confirmar para não dar depois aí. Pessoal, foi convidado o autor do projeto de lei. Ok. Eu não tinha dúvida nenhuma de que a comissão, a coordenação iria fazê-lo, né? Porque, afinal de contas, é um tema que tem a ver com o aspecto do fortalecimento da democracia no Brasil ou não, né? Porque ao encaminhar esse tipo de projeto, que é um projeto que estabelece já, enquanto bases para a realização da greve no funcionalismo público, um máximo de 50% de trabalhadores em greve. Vejam só que projeto draconiano, né? Ele já estabelece, em primeira mão, que no setor público só pode ter greve de 50%. E vai restringindo, na medida em que diz que nos setores essenciais é permitido apenas 20%. Para além disso, ainda faz uma exigência preliminar de que, na medida em que há deflagração da greve, no máximo 30% do salário deve ser pago aos grevistas. Então, na verdade, o que está se tratando aqui, esse projeto, na verdade, ele trata praticamente da proibição do direito de greve no setor público. Esse é o objetivo central, né? Eu queria, né, fazer alguns registros que eu acho importante. A gente precisa considerar a história da greve, do direito de greve no setor público. O companheiro Álvaro da Anfip fez uma historiografia da construção de projetos e do estabelecimento do direito de greve no Brasil. Mas é importante que se diga que os servidores públicos permaneceram marginalizados até a Constituição de 88. E não só enquanto detentores do direito de greve, mas também para serem reconhecidos como trabalhadores e terem direito à sindicalização. Porque é só na Constituição de 5 de outubro de 88 que os servidores públicos têm o direito à sindicalização, a se organizar associativamente em sindicatos. Evidente que, independente dessa situação, os anos 80, o início dos anos 80, o final dos anos 70, foram marcados na esteira do grande ascenso de mobilização da classe trabalhadora, que o senador Paulo Paim nos mostrou aqui nesse vídeo muito importante, das greves do ABC. Nós também, servidores públicos, construímos mobilizações e greves ao arrepio da lei discricionária do período que ainda vigia, que era do período do regime militar. Então, nós realizamos grandes greves naqueles momentos e, inclusive, conseguimos, naqueles períodos, celebrar acordos coletivos de trabalho. Então, a correção de um direito histórico da classe trabalhadora, para um setor da classe trabalhadora, como servidores públicos, começou a ser escrito na Constituição de 88. Então, portanto, é uma conquista histórica, não só para os servidores públicos, mas para a classe trabalhadora de conjunto, que, afinal de contas, se tem um setor da classe que tem uma obrigação maior com a outra, com o restante da classe trabalhadora, são exatamente os servidores públicos. Porque
Em tese, pelo menos na nossa compreensão, os serviços públicos têm que atender exatamente aquele setor da sociedade que mais necessita dele, que são os pobres, são os menos afortunados, são os trabalhadores. Então, nesse sentido, nós cumprimos com um papel que é muito importante na sociedade brasileira, né? E o direito de greve na nossa opinião, pelo menos da nossa central, nós entendemos que a forma como o direito de greve está escrito na Constituição de 88, no que se refere aos servidores públicos, ele por si só é autoaplicável. Eu estava me referindo aqui às greves que nós fazíamos no período anterior à Constituição de 88, quando não tínhamos direito sequer à organização sindical. Realizávamos greves e celebrávamos acordos coletivos, pois nesse período as greves que nós realizávamos, o que o setor público realizava, não estamos falando aqui apenas do setor público federal, mas estamos falando de todos os servidores, sejam eles da esfera federal, da estadual ou municipal. Sempre houve uma preocupação desde o ponto de vista da garantia dos serviços essenciais, regulamentado ou autorregulamentado pelo próprio movimento. Essa sempre foi, digamos assim, uma responsabilidade primária do movimento grevista no Brasil. Nós sempre fizemos isso. Nunca deixamos de atender no hospital a emergência, nunca deixamos de atender processos que dependem da subsistência de um determinado segmento da classe ou de responsabilidades que só dependiam do setor público, dos servidores. Então, a regulamentação, no que se refere às questões relacionadas aos serviços essenciais, nós sempre preservamos, né, como autorregulamentação do próprio movimento. Então, há aqui que fazer uma avaliação um debate mais concreto do porquê que se quer fazer uma regulamentação do direito de greve no setor público, senão que com apenas um objetivo, que é de amordaçá-lo, restringi-lo, a ponto de evitar que haja greve no setor público. Há uma diferença. Hoje, em geral, se utiliza